Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma live devocional. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Acabei de chegar do culto, foi um culto abençoado com a missionária Angélica. Nossa, que culto abençoado. De todas as ordens, tudo o que ocorreu naquele culto hoje foi maravilhoso. E se tinha 10 pessoas na igreja era muito, mas o mais importante é quem está lá para receber o Senhor Jesus. A gente precisa entender que a gente cultua. Oi, minha irmã, você está aí, irmã? Glória a Deus. A gente precisa entender que quem recebe o culto é o Senhor, não somos nós, né? Então, assim, nossa, foi abençoador, edificante, uma palavra forte, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live devocional com a minha irmãzinha ao vivo aqui comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. Deu tec-tec aí na tela aí para chamar mais pessoas. Tô flopada. Geralmente começa a entrar um atrás do outro. Seja bem-vinda, Marilene Maria, seja bem-vinda. Glória a Deus. Tap-tap para chamar mais pessoas. Bem, homem humilde. A gente vai ler Efésios 1, do 15 ao 23. A gente vai falar, o tema hoje é homem humilde. Fica aí. Deus tem uma palavra poderosa para nós. Eu já recebi lá no culto, já tô assim, ó, fervorosa. Glória a Deus, foi uma bênção mesmo. Efésios 1, até 4, ó. Efésios 1, 15 a 23. Diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, citando-o dos mortos, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meu Deus, que palavra é essa, Jesus? Né? Nos dias que a gente tem vivido aí, decorrente do que a gente estudou ontem, né? No devocional. Depois, se você não assistiu o devocional de ontem, que é temor a Deus, com temor a Deus, assiste lá depois no meu perfil. Essa live aqui eu também vou baixá-la e colocar lá no meu perfil também. Homem humilde. Versículo 16 é o destaque: não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Eles não achavam que Jorge, um agricultor, seria grande coisa. No entanto, apesar da sua visão fraca e outras limitações físicas, ele dedicava-se a orar pelas pessoas de sua aldeia, nas muitas noites em que a sua dor o mantinha acordado.
Em sua caminhada de oração, ia de casa em casa, nomeando pessoas individualmente, até mesmo as que não conhecia. Elas gostavam de seu modo gentil e buscavam sua sabedoria e conselhos. Se Jorge não pudesse ajudá-los na prática, ele ainda se sentia abençoado ao partirem, pois tinham sido alvos do seu amor. Quando Jorge faleceu, seu funeral foi o maior de todos na comunidade, apesar de ele não ter família na região. Suas orações produziam frutos além do que ele podia imaginar. Esse homem humilde seguiu o exemplo de Paulo, que amava aqueles a quem servia e orava por eles enquanto estava confinado. Provavelmente ele estava preso em Roma quando escreveu aos que estavam em Éfeso, rogando que Deus lhes concedesse sabedoria espiritual e entendimento e que o coração deles fosse iluminado. Sua expectativa era de que conhecessem Jesus e vissem com o amor a união pelo poder do Espírito Santo. Jorge e o apóstolo Paulo dedicaram-se a Deus, levando a Deus em oração aqueles que amavam e os que a quem serviam. Que possamos considerar o exemplo deles na maneira como amamos e servimos os outros hoje. Você conhece alguém dedicado à oração? Escreve aí, conhece? Não conhece? Alguém que é dedicado à oração? Alguém que quando você precisa de uma oração além da sua, que às vezes você quer, você não está tendo nem força para falar, que você possa contar? E é interessante esse texto aqui, porque tem tudo a ver com o culto que eu acabei de assistir, né, de estar lá, que a pregação foi falando sobre quando Pedro negou a Jesus. Mas Jesus, quando se reencontrou com Pedro depois que foi crucificado, que ressuscitou, ele não apontou para Pedro que ele tinha o negado. Não, ele tratou de uma forma diferente. Ele apareceu lá na praia, quando Pedro, chateado, resolveu sair para pescar depois de tudo que já tinha acontecido. Depois dele ter relembrado que Jesus tinha falado que ele ia negar e ele disse que não ia. Quando o galo cantou, que a ficha dele caiu, ele estava chateado. E ele falou, vou pescar. E aí os discípulos falaram, não, eu vou contigo. Se você vai, eu vou. E não pegaram nenhum peixe. E ele devia estar se sentindo o quê? Nem para pescar eu sirvo mais. Foi essa a pregação. Hoje. Agora. Acabei de chegar do culto. E o que aconteceu? Jesus foi lá e tratou com Pedro. Porque quando ele apareceu ali no mar e mandou só um discípulo que tinha reconhecido Jesus... E quando ele falou, voltem e joguem a rede para o outro lado. E eles pegaram 150 peixes. E ali eles estavam comendo juntos. Sabe como? Na fogueira. Lembra que Pedro negou, uma das negadas de Pedro foi na fogueira, quando ele estava ali se aquecendo, que a mulher virou e falou assim, ei, certamente tu era um deles, eu te vi. E ele negou. Então, Jesus trouxe à tona aquele ambiente, mas ele não jogou na cara de Pedro que ele tinha pecado e que ele tinha o negado. Não, ele só perguntou 3 vezes para Pedro, para fazer Pedro refletir. Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, te amo. E aí ele falou, então apacenta minhas ovelhas. E aí ele falou isso 3 vezes e Pedro se entristeceu. Por quê? Porque Pedro estava sendo tratado, porque Jesus estava falando para ele que não era para ele carregar aquele peso de ter negado Jesus lá atrás. Mas ele seguia adiante pregando a palavra de Deus e apacentando as ovelhas dele, porque isso era mais importante. E não ele ficar paralisado
pensando, sendo acusado por Satanás por aquilo que ele tinha feito. Nossa, que palavra tremenda que a missionária Angélica levou. Aí o que isso tem a ver aqui com homem humilde? Gente, tem tudo a ver. Por quê? Porque este homem aqui, ele orava pelas pessoas quando as pessoas não davam nada por ele. E ele orava pelas pessoas, ele deixou um legado, e quando ele partiu, o velório dele foi o mais cheio que teve naquela comunidade. E o alerta que a gente possa estar orando um pelos outros. Mas vai muito além o texto. Isso aqui foi o do devocional. Mas eu lendo aqui as escrituras aqui do devocional que foi falado aqui, do 15 ao 23, vamos lá. Diz, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, né? O que acontece? Era as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Estava falando sobre isso. E aí, vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. E qual era a oração que Paulo tinha? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Presta atenção nisso. Tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória, da herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os do morto e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestades e domínios, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, né? Tudo em alguns, é tudo em todos, né? E o que eu quero, gente, esse texto aqui tem muito a ver do que que eu falei ontem, o que eu falei hoje na igreja. Veja bem, a gente está vivendo um tempo onde a gente, na nossa cultura, a questão do futebol sempre foi muito latente. De um tempo para cá, as pessoas não são mais tão fissuradas com os jogos, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente, toda vez que tinha jogo do Flamengo, a gente ia para casa da tia Dalva, né? Assistir, era aquele negócio, todo mundo com a blusa e nananã. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Isso não foi passado assim muito de geração em geração. Não é mais como era antes, né? Porque a gente já viu muita corrupção em todas as esferas e principalmente no futebol e tal. Oi, Luana! Oi, pastora linda da minha vida! Que Deus abençoe! Que saudade! Eita! É Luana mesmo que eu tô pensando? Meu Deus! É tu, pastora? É? Ai, minha pastora querida! Que me fez crescer tanto. Olha, gente, que honra! Que honra! É, tu mesmo. Ô, benção, manda um beijo, pastor Luiz Carlos, gente, para as meninas. Venha nos visitar, viu? A gente está bem pertinho, viu? 100 quilômetros só. Venha nos visitar. Então, gente, o que eu tô falando aqui é o seguinte. Eu falei lá na igreja, que eu tive a oportunidade. Igualmente, pastora, que, olha, a gente está vivendo um tempo, gente, onde as pessoas estão dispersas com essas questões todas, né? Oi, Rafa, seja bem-vinda. As pessoas estão dispersas com essa questão da Copa, mas tantas tragédias têm acontecido, gente. Olha só, aquela menina, ela foi lançada lá sem a corda,
Logo em seguida, aconteceu um acidente lá na cidade que eu morava, em Maricá, com uma senhora de 59 anos, que também despencou, né? A paz do Senhor, meu amor. Aconteceu a questão do acidente dos helicópteros, aconteceu esse terremoto, aconteceram tantas coisas, gente. E o Trump assinou um tratado de paz com o Irã nesse meio tempo. E aí as pessoas estão focadas em Copa, em fofoca, em não sei o quê, e vão ficando dispersas. E olha, ver que esse texto aqui está falando, gente, que Paulo orava ali para que as pessoas tivessem o espírito de sabedoria e revelação, e para que os efésios também tivessem os olhos iluminados do entendimento, para que soubessem qual seja a esperança da sua vocação e as quais riquezas da glória, a sua herança nos santos, que Deus tem para cada um de nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando ele dos mortos e pondo à direita nos céus, e acima de todo o que, gente? Principado, poder, potestade, domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. Pode vir alienígena, pode vir reptiliano, pode vir o que for. Pode vir o que for. Jesus está acima de tudo. De tudo. Entendeu? E quando ele voltar, podem dizer que foi que o arrebatamento foi a abdução, porque, olha, eu já estou falando com os meus filhos, já não é de hoje, anos, falando, olha, estão preparando as pessoas para dizer que o arrebatamento não foi arrebatamento, que foi abdução. Falei pro meu filho, contei aí, assiste a live de ontem, que eu contei que eu tinha contato com esses seres quando eu não era convertida e depois que converti nunca mais tive. Depois vai lá, que eu não vou repetir, para não ficar extenso. Então veja bem que esse texto aqui tá clareando, né? O que a gente vem falando hoje, eu falei lá na igreja, gente, diante de tantos acontecimentos, o que a gente precisa é se posicionar e buscar a Deus com todas as nossas forças e clamar a Deus pela presença dele na nossa vida de uma forma poderosa, para que a gente possa estar conectado, estar antenado com as coisas do reino, para a gente não ser enganado. Porque a palavra de Deus diz que haveriam falsos profetas, que muitos se apostatariam da fé e que viriam para enganar muitos, inclusive os escolhidos. Isso que ela está falando é verdade, hein, pessoal? Presta atenção. Ó, meu filho. Tá aqui. Então, a gente precisa o quê? Se posicionar. Gente, é tempo de parar de brincar de ser crente. É tempo de parar de brincar de ser cristão. É tempo da gente abrir a boca. É tempo da gente falar mesmo. É tempo da gente aproveitar as oportunidades das redes sociais. É tempo da gente se consagrar mais do que nunca. Porque os dias são maus. E conforme eu falei ontem, não vai melhorar. Não adianta a gente usar coach, não adianta a gente usar positividade, essas coisas. Tá escrito. E o que tá escrito tá se concretizando. A gente precisa o quê? Andar vigilante? Ser astuto como a serpente? Né? Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, porque pode chegar um tempo que a gente vai ter que ser totalmente dependente só do Senhor. Como o povo era, tanto para comer, quanto para beber, quanto para vestir. Você está preparado para isso? Porque o que a gente vive hoje, comparado a quem vivia aí há 20 anos atrás, 30 anos, eu que estou morando aqui no interior, antigamente as pessoas andavam quilômetros para ir para uma igreja. Hoje a gente tem nossas bicicletas, nosso carro, nossa moto. Hoje a gente tem bancos confortáveis na igreja. E eu não vou muito longe não, que tem lugares na África que o pessoal
Adora o Senhor em tendas que não tem banco, que não tem nada. Entendeu? E a gente, às vezes, ainda se acha no direito de reclamar que a igreja não tem ar-condicionado. Sabe que a gente está muito mal acostumado, sabe? Muito cheio de mimimi. E a gente não está preparado. Muitos de nós não estamos preparados. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, acalmei ela, falei, minha filha, confia no Senhor. E calma, vai dar tudo certo, porque o mesmo Deus que fez cair maná do céu, que fez cair cordonizes, que fez sair água da pedra, é o mesmo Deus de hoje. A gente vai se precaver se a gente puder. Claro que vamos, né? Claro que a gente vai ser prudente. Se a gente tá percebendo que a coisa tá estreitando, gente. Ó, Maricá, Rio de Janeiro, a cidade onde eu morava. Já tiveram, no final do mês passado, pro início desse mês, tiveram 4 terremotos lá, só que foi no mar. De 3 ponto alguma coisa, que eu não vou falar exatamente o ponto, porque posso falar errado. Mas teve. É comum? Não é comum. Não é comum. Aí lá na Venezuela, olha o que aconteceu. Ah, e ainda um amigo meu, minha amiga me mandou um vídeo de um jovem, desculpa, que falou acho que foi 1º de maio, ele teve uma visão lá na Venezuela, ele é da Venezuela, o nome dele é Jesus alguma coisa, e ele tá lá a gravação do dia 13 de maio, tá? Que ele falou que Deus ia pesar a mão na Venezuela, porque estavam negando o nome dele e não sei o que iam ter 2 terremotos. Aí tem gente ainda que não acredita. É claro que existe muita profetada por aí, gente. Mas a gente precisa ser prudente. Vai comer esse livro. A Bíblia. Vai comer esse livro, gente. Não leia mais nada, não perca tempo com coisas que não são espirituais. Não perca tempo. Vai buscar, vai buscar com toda a sua força. Não deixe o diabo te acusar por nada. Se você tem limitação, seja lá com o que for. Se você sabe assim, tipo, eu vivo algo em mim que é mais forte do que eu, mas eu não consigo me despir. Busca Jesus, busca do jeito que você tá, busca ele. Ele não vai, o acusador é o diabo. Ah, eu não sou merecedor de Jesus. É merecedor porque ele morreu na cruz por todos. É igual eu acabei de ler aqui, é para todos, por todos, entendeu? Então, busca com toda a sua força, da sua alma. Deus vai falar com você, você não precisa ficar só ouvindo os outros, não. Vai ler a Bíblia, Deus vai se revelar para você. Ele vai falar com você, gente, mas a gente precisa começar. Olha, tudo que não é um hábito é fácil de deixar de fazer. Eu tô lendo o livro A Força do Hábito. Então, tudo que você faz por 22 dias consecutivos se torna um hábito. Começa, sabe? Se você... Eu tenho que tomar meu remédio. Se você tem um probleminha com isso, começa pelo Provérbios. Provérbios do dia. Eu comecei assim, eu fui ensinada assim. E assim que eu... nunca mais parei de ler a Bíblia. Hoje é dia 25, lê Provérbios 25. Amanhã é dia 26, lê Provérbios 26. São 31 livros, capítulos, né? 31 capítulos. Provérbios, livro da sabedoria, fala de muitas coisas. Aí desperta curiosidade na gente de ler mais, sabe por quê? Porque lá fala de tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. Oi, Deus abençoe, Duarte. Boa noite. Então, gente, eu quero abrir para oração. Você tem algum pedido de oração? Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí. Escreve esse pedido de oração aí, que eu vou orar. Vou orar especificamente, mas vou orar geral, tá bom? Por todo mundo que entrou nessa live, nem que por um segundo.
eu vou estar orando. Mas quando eu começar a orar, eu não vou ver o que estão escrevendo. Só depois, quando eu acabar a live, que eu vou lá nas análises e eu consigo ver, tá bom? E aí eu vou orar, eu oro mesmo, de fato. Porém, se você não escrever aí agora, eu posso não ver, tá? Agora. Então, se você tem algum pedido aí, algum pedido específico, você escreve aí rapidinho, tá bom? E aí, hoje, quando me deram a oportunidade, eu falei, né? Da volta de Jesus a qualquer momento. E tem um louvor que essa semana ficou muito entoando no meu coração. Eu acabei tendo a oportunidade lá, eu louvei, que é Além do Rio Azul, né? É um louvor lindo. Lindo demais, né? Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali. Essa é a nossa esperança, gente. Essa é a nossa esperança em morar no céu com o nosso Pai. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre, Senhor, com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Senhor, em especial, venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha entrar, Senhor, na vida e nos lares de cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundo. Que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento, a unidade, a comunhão, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Abre os olhos espirituais, Senhor, o entendimento, tira toda escama dos olhos, toda cegueira espiritual, destampa os ouvidos, Senhor, para que ouçam aquilo que o Espírito diz à igreja. Deus, em nome de Jesus, que nesses dias, Senhor, possamos estar atentos, Senhor, aos teus sinais. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, em especial, tomar aqueles que têm sofrido de ansiedade, que têm sofrido de depressão, de insônia. Pai amado, traga soluções necessárias, Senhor. Pai amado, pega eles nos braços, Senhor, nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam confiar plenamente em Ti, Jesus. Jesus, se manifesta no nosso meio, Senhor, como outrora, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos Te enxergar, Te sentir, o Teu tocar nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos dê uma noite reparadora, Senhor, e tranquila. Que o dia de amanhã seja produtivo, que tudo aquilo que a gente tem planejado diante de Ti, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, solucionar amanhã. Que o Senhor esteja à frente, nos direcionando, e que no final do dia a gente possa ter o sentimento de missão cumprida. Nos dê oportunidade também, Senhor, que possamos falar do Teu amor, que possamos, Senhor, ter momentos especiais para contigo. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Gente, se puder, me segue aí, né? Para receber mais conteúdos, para que a gente possa crescer cada vez mais e a gente alcançar muito mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Beijinho no coração. Até amanhã.